Por décadas, o Brasil viveu de portas fechadas, momentos sombrios durante a ditadura. Importar carros era proibido. O mercado nacional se resumia apenas em 4 nomes: Ford, Fiat, Volkswagen e Chevrolet. E era isso, apenas isso. O resto do mundo era distante demais para ser alcançado. Mas em 1990 tudo mudou. As fronteiras se abriram e de repente o Brasil foi bombardeado com diversas marcas chegando. E era apresentado tudo que havia de bom e de melhor lá fora. Sedãs alemães, tecnologia avançada e desempenho de luxo estabeleceram um novo padrão de comparação. Pela primeira vez, o carro nacional precisou olhar para fora e se perguntar se conseguia acompanhar. E foi exatamente nesse momento de choque e transição que alguém decidiu fazer o impensável: criar aqui, no Brasil, um sedã capaz de encarar o mundo, com motor Lotus, desempenho de esportivo europeu, luxo, ousadia e risco. O M-Lotus não nasceu para ser apenas um carro, ele nasceu para desafiar limites. O projeto teve início em 1993, quando surgiram as primeiras menções a um inédito modelo Lotus, na qual seria fabricado aqui no Brasil. 2 anos depois, a empresa responsável foi oficialmente apresentada, a Megastar Veículos Ltda, sediada em Pindamonhangaba, São Paulo, e vinculada a um certo grupo, New Concepts AG, de dono suíço e com sede em Liechtenstein. Acho que é assim que fala. À época, um paraíso fiscal de regras e pouco transparentes. O investimento anunciado variava entre 162 milhões e 200 milhões de dólares, destinado a 2 frentes de produção. De um lado, o sedã M, de outro, um modelo scooter Mirage 50 cilindradas. Morador de Pindamonhangaba, Fabrício Samarra, editor do pioneiro site automotivo Best Cars, flagrou diversas vezes o M em teste de rodagens na Via Dutra, em 1996, levando o segredo às capas de revista. O sedã levava na traseira o emblema da britânica Lotus, seguido de 422T. O uso do logotipo Lotus no folheto e na traseira do M reforçou a confusão sobre possíveis vínculos institucionais. O italiano Romano Artioli, então proprietário da Bugatti, havia acabado de vender a Lotus para o grupo malaio Proton. Começaram então as especulações de que a Proton teria participação na fábrica de Pindamonhangaba, uma possível base de exportação para os países da América do Sul. Com 4,62 metros de comprimento e 2,75 de entre-eixos, o M era um pouco menor que um Ômega. Suas linhas eram, digamos, inspiradas no conceito Volvo ECC de 1992, na famosa filosofia copia, mas não faz igual. O sedã era a frente e a traseira modificados em relação ao original sueco. O conceito CC, aliás, foi a base para o Volvo S80, lançado em 98. A apresentação oficial do modelo aconteceu em outubro de 1997, no Brasil Motor Show, evento que acontecia em anos ímpares, lá no Anhembi, concorrendo com o tradicionalíssimo Salão do Automóvel, que era realizado em anos pares. Era um sedã de chassi tubular, aço zincado e carroceria de Vestrin. Um polímero patenteado, leve e muito resistente. Havia partes que eram de fibra de vidro. O projeto era assinado pelo engenheiro italiano Alberto Rovetta. Tinha suspensão independente nas 4 rodas, com amortecedores reguláveis e eixo traseiro autodirecional. O carro trazia ainda o câmbio manual Tremec T5, que era usado no Mustang, Camaro e tem outros carros aí que eu não lembro agora. E tinha também diferencial autoblocante. Tudo isso para um carro nacional nos anos 90. Nos planos, o sedã teria 3 versões: a 420 com 2.0 aspirado de 145 cavalos, a 420T com 2.0 turbo de 183 cavalos e a 422T, que era o 2.2 turbo de 268 cavalos, que era o motor importado. Os motores instalados longitudinalmente sobre uma grande capa plástica. Curiosamente, os 2.0 aspirado e turbo compartilhavam dimensões com o AP 2.0, mas a M não admitia essa origem. O M422T, por sua vez, utilizava o motor Type 910S, utilizado nos Lotus Spirit lá na Europa. Também era 4 cilindros com injeção a Cedelco e intercooler, e de uma ótima potência para os padrões dos anos 90.
mas o desempenho era prejudicado pelo seu peso, de 1.535 kg, e pelo câmbio com relações longuíssimas. Tinha também turbo-lag em baixas rotações e numa pista livre, contudo, alcançava 230 km por hora. As poucas pessoas, os poucos oportunos, que tiveram a oportunidade de dirigir o M, disseram que era um automóvel bem acertado e agradável de dirigir. A imprensa brasileira tratava o Lotus brasileiro com entusiasmo e até um certo ufanismo, apesar de todos os mistérios que cercavam o carro, mas nunca houve carros para teste com os jornalistas, e nem mesmo visita à fábrica. Tinha a ambição de ser um sedã sofisticado, com bancos forrados em couro e ajustes elétricos. As teclas eram na lateral interna do console, ar-condicionado programável CD player e painéis com detalhe de madeira nobre. Faltava, entretanto, um capricho e precisão nos ajustes do acabamento. O quadro de instrumentos era bem completo, mas não havia porta-luva. Sob o rádio, um caos com 26 botões. 26. E nada mais, nada menos que só 11 deles eram só por ar-condicionado. E o outro era por vidro, além das travas da porta, do capô e do porta-mala. E mais 5 eram para os comandos normais. Já o comando para acender os faróis eram na porta do motorista. Um dos exemplares, inclusive, chegou a ser levado para Mônaco, para divulgação na Europa, de olho no mercado italiano. Porém, faltava equipamentos de segurança básicos, como os ABS e airbag, o que certamente impediria a importação para mercados mais exigentes. A pré-produção, digamos assim, começou em 97, mas a fábrica que efetivamente foi construída e equipada enfrentou problemas desde cedo. Funcionários produziam as peças, mas raramente montavam veículos completos. A AM mantinha ainda assim um site onde anunciava planos de construir, além do sedã, um subcompacto. As peças plásticas da carroceria empenavam-se expostas por muito tempo ao sol, de pouca precisão dimensional, necessitavam de ajustes em caso de substituição. Os sistemas elétricos e eletrônicos apresentavam defeitos constantes. Por outro lado, a empresa providenciou todo o processo de homologação do carro, atendendo aos padrões de emissões do Proconv, e a Megastar também fez um catálogo de peças, manuais e montagem de reparos, e até um caprichado manual do proprietário. No Salão de 98, o M voltou a ser exposto ao público. A expectativa de produzir 50 unidades por dia, porém, jamais se concretizou. No total, estima-se que foram feitos em torno de 20 sedãs, em sua grande maioria a versão 422T. A falência da Megastar foi decretada em 2000, após a crise cambial de 99, que levou o dólar e encareceu a importação de peças essenciais. Alguns carros parcialmente montados e carrocerias já pintados foram simplesmente abandonados na fábrica. Posteriormente, informações obtidas em processos trabalhistas lançaram luz sobre as relações societárias envolvidas. A Megastar e a Grand Scooter tinham sedes vizinhas em São Paulo, sem qualquer identificação externa. A proprietária da Grand Scooter, Emília Ratti Morello, e seu filho Sérgio Maria Ratti, diretor técnico da Megastar, mantinham estreitas ligações com a empresa. O próprio nome M parecia derivar de uma abreviação de Emília Morello. Além disso, a Megastar tinha como sócia majoritária um offshore panamenha, responsável por transferências de pelo menos 15 milhões de dólares em 1998. Eles miravam alto. A ambiciosa intenção de criar um rival brasileiro para o BMW M5 jamais se concretizou, e a produção limitadíssima transformou o M em um folclore automotivo, um objeto de fascínio e curiosidade até hoje. O prédio da antiga fábrica hoje é ocupado por um enorme supermercado. Exemplares sobrevivem preservados por colecionadores como Alexandre Badolato, que salvou alguns desses raros sedãs, passados 25 anos da falência da Megastar. 16M ainda conta no registro da Frota Nacional de Veículos da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. A história costuma ser escrita pelos projetos que deram certo, pelos vencedores, pelos números e pelos casos de sucesso. Mas o progresso quase nunca começa assim. Ele nasce do erro, da tentativa e principalmente da ousadia. A M-Lotus surgiu em um país que ainda aprendia a sonhar grande, um país sem tradições de sedãs esportivos, sem mercado preparado e sem margem para falhas. Ainda assim, alguém decidiu arriscar. O projeto foi imperfeito, foi caro, foi breve, mas também foi corajoso, porque só erra quem tenta fazer algo que nunca foi feito antes. A M-Lotus não deixou uma linhagem, não criou uma escola, não virou referência comercial,
mas deixou uma pergunta que continua ecoando até hoje. E se o Brasil tivesse ousado mais vezes? Às vezes existir já é o suficiente. Existir quando ninguém acredita já é uma forma de vitória.